Bom dia a todos. Meu nome é Roberto Dariva. Obrigado, em primeiro lugar, pela presença de vocês nesse webinar. E hoje nós vamos discutir um pouco sobre como os processos podem melhorar a gestão da mobilidade corporativa e a gestão dos custos de telecom de nossas empresas. A gente vai seguir aqui a apresentação e se alguém tiver alguma dúvida, pode escrevê-la no chat, que ao final nós vamos esclarecê-las. Então, vamos seguindo aqui. Primeiro ponto, os projetos de mobilidade e gestão de gastos de telecom, eles vêm sendo tratados e vinham sendo tratados de uma forma muito independente, por equipes internas independentes no cliente, por fornecedores diferentes, e o Gartner recentemente vem explorando, junto com outros institutos de pesquisa, muito o termo Enterprise Mobility Management, que significa a gestão da mobilidade corporativa. E a mobilidade ganhou tanta importância nas empresas que os serviços de telecom estão entrando embaixo desse conceito. Então, mobilidade está englobando a telecom como um todo. E até o Gartner tem um quadrante mágico chamado de MMS, ou Managed Mobility Services, que é serviço gerenciado, que significa serviços gerenciados de mobilidade. Nisso, também os gastos de telecom estão inclusos lá. E nós estamos fazendo parte junto com a Gemma, que é uma empresa que somos sócios, onde tem sócios espalhados por diversas partes do globo para entregar gestão de dispositivos móveis e de gastos de telecom de forma global. Então, primeiro, em destaque, para ter sucesso num projeto de MDM, num projeto de TEM, ou num que combina os dois, um projeto de EMM, é preciso software bom, serviço bom e processos bem definidos, seguidos e mapeados. Então, vamos falar um pouquinho como esses processos podem nos ajudar. Primeiro, eu vou usar muito essas três siglas, então queria deixar a definição bem clara para vocês, o que cada uma delas significa. O MDM, que significa Mobile Device Management, também significa, em português, a gestão de dispositivos móveis. Ou seja, é um serviço ou software que é implantado para gerenciar os smartphones e tablets, colocando segurança, podendo ter controle do que é instalado, colocando políticas, controle de aplicativos, do conteúdo, etc. O TEM, ou Telecom Expense Management, é o gerenciamento dos gastos de telecom. Ou seja, é um tipo de projeto que as empresas implantam para reduzir seus gastos de telefonia móvel, telefonia fixa e links de dados. E esse TEM, recentemente, o Gartner lançou um novo conceito chamado ITEM, ou ITEM, que é o IT Expense Management. Ou seja, esse conceito está se expandindo para toda a TI. Então, não se gerencia só mais os gastos de telefonia, se gerencia os gastos de impressão, os gastos com sem parar, os gastos com ativos de TI em geral. E o EMM, ou Enterprise Mobility Management, é a gestão da mobilidade corporativa, que engloba os dois anteriores. Então, isso feito, as definições, entendo que estamos todos na mesma página quando usarmos essas siglas. Primeiro ponto, os processos e o EMM. A primeira ação, quando nós da Navita, por exemplo, começamos um projeto de MDM, de TEM ou de EMM, o primeiro passo é entender como são os processos do nosso cliente. Então, nós vamos checar, primeiro vai a equipe de processo, é feito o kick-off meeting, né, a reunião inicial, e o time de processos vai até o cliente para mapear esses processos. Muitas vezes existem processos, outras vezes o cliente nos diz que não existe processo, mas ele existe, ele só não é conhecido, ele não é mapeado. Então, através de entrevistas, nós mapeamos esses processos e colocamos no papel, que chamamos de as-is. Depois de mapeados, é feita uma avaliação de cada um desses processos. E geralmente se encontra melhorias a se fazer no processo, para tornar mais eficiente e obter melhores resultados. É isso que eles chamam de to be, ou seja, como eles deveriam ser. Uma vez alinhado com a equipe do cliente, alguns são alterados do as is para o to be, outros não, depende de como vai ser essa discussão. E no projeto eles são implementados.
e depois tem que ter o controle e a monitoração para que sejam seguidos. Então, os processos vão deixar bem claro como tudo funciona uma vez que o projeto foi implementado. Mapear os processos é a parte fácil, porque não tem muito segredo. Basta alguém que tenha experiência com processos, ir até o cliente, encontrar as pessoas certas, entrevistá-la, entender esses processos e colocar e desenhar os fluxos do processo. Identificar e desenhar melhorias é um pouquinho mais difícil, porque precisa se ter experiência com esse tipo de projeto, de mobilidade ou de gastos de telecom. O verdadeiro desafio aqui é como colocar esses processos e fazer com que as pessoas sigam o processo, para que tudo funcione. Então, é muito comum, o mais comum de tudo é não ter processos. Geralmente, as empresas implementam um projeto de MDM ou de TEN na raça e saem implementando, muito focado no software ou no serviço, esquece dos processos, então a chance de dar errado um projeto desse é muito grande. Outros vão até mapeiam os processos, mas eles não são seguidos. Então também tem uma chance grande de dar errado. Para ter sucesso num projeto, é preciso ter o auditor do processo, que é uma figura que verifica, faz auditoria se as pessoas estão seguindo o processo correto nas várias disciplinas. E se não estiverem, a bandeira amarela levantada, é feito treinamento, é feita uma checagem, é chamada a atenção para que essa pessoa, esse grupo de pessoas, sigam os processos para ter sucesso nesse projeto. Que vantagem um projeto de EMM com bons processos pode trazer para a minha empresa? Acho que essa é a pergunta que todos devem estar se fazendo. Nós vamos explorar um pouquinho nos próximos slides. Primeiro, inventário. Inventário existe para MDM, existe para TEN, e é uma das partes mais difíceis nesse tipo de projeto de se manter atualizada. Porque as pessoas trocam de dispositivos móveis, principalmente falando da telefonia móvel, ela é a parte mais difícil. Elas trocam de dispositivos móveis com frequência, as pessoas mudam de áreas e saem de uma área de negócio da empresa, vai para outra, então ela tem que levar o dispositivo, ela tem que levar os custos, tem que mudar o ramal, tem uma série de coisas. O RH, quando contrata e demite pessoas, também tem seus processos, ou entrega o dispositivo móvel, a linha, ou deveria segurar esse equipamento e deveria suspender ou cancelar a linha, mas na prática não acontece bem assim. Então, qual a maneira, como que o processo ajuda? Uma vez que tem esses processos bem definidos, e se houver ainda integração de sistemas entre o sistema que faz a gestão da mobilidade, dos gastos de telecom, com o sistema de RH, com o RP da empresa, aí sim fica mais eficiente ainda. Mas se houver o processo, então eu vou dar o exemplo do RH, que é um dos mais fáceis de se entender. Toda vez que o RH demitir uma pessoa e tem que startar um processo para recolher o dispositivo móvel, recolher o notebook, cancelar a linha dele, suspender os gastos de telecom, etc. Se existir um processo que faz isso, sempre que o RH demitir uma pessoa, o processo vai chegar até a área responsável por mobilidade de telecom e esses ativos vão ser retidos, esses serviços vão ser suspensos ou cancelados. Isso pode parecer que é um pequeno detalhe no projeto, mas isso pode trazer anualmente centenas de milhares de reais para um cliente que tenha 2 ou 3 mil linhas móveis, por exemplo. Obviamente, elimina-se o descontrole que temos aqui. Outro ponto muito importante de processos é a parte de backup. Geralmente, as empresas começam um projeto de mobilidade de telecom com 7 a 10% de backup, que é o recomendado. Após alguns meses, as pessoas começam a quebrar, a perder ou a serem furtadas e acabam ficando sem smartphones e tablets. O que acontece na prática é que usa-se o backup para esse tipo de substituição e não se repõe no backup. Então, o backup vai diminuindo e quando o backup estiver zerado, vai dar um problema com o dispositivo do presidente da empresa e aí vai se mostrar uma falta de processo, uma falta de controle, uma falta de planejamento de backups também. Então, tudo isso ajuda a manter o inventário. Se não se tem um processo bem definido, no Brasil nós trabalhamos muito com comodato, as empresas solicitam equipamentos para as operadoras. E às vezes a operadora manda, entende a solicitação, não foi bem clara, ela manda o dispositivo e manda um SIM card com serviços ativados.
se não existe um processo para checar, primeiro para fazer a solicitação correta, depois para checar se a solicitação foi atendida na íntegra, muitas vezes toda solicitação de comodato, que vai para backup, ou só se quer o aparelho, ela traz uma nova linha ativada. Isso gera custos para a empresa, isso gera descontrole também. Dentre algumas outras frentes de inventário. Então, o processo ajuda muito na parte de inventário. Segundo ponto, gestão do pagamento de faturas. Para uma pequena empresa, isso não é um problema sério, porque geralmente você tem uma ou duas faturas. Para uma empresa média ou uma empresa grande, nós estamos falando de dezenas ou centenas de faturas distintas, que chegam em vários estados, várias filiais, e essas faturas têm que ser pagas no prazo para evitar juros e multas, para não suspender o serviço, não deixar as pessoas sem telefonia ou sem qualquer serviço de telecom. Então, isso é um desafio muito grande para as grandes empresas. Como que os processos ajudam? Garantindo que o pagamento da fatura seja executado no prazo, através de processos que evitam os gastos com juros e multas, através da garantia que os pagamentos sejam realizados, vou usar um highlight aqui, garantia que os pagamentos sejam realizados, porque se eles não são realizados, não sei se nas suas empresas aconteceu, mas não é muito difícil de ter empresas onde o serviço de telefonia móvel foi suspenso por falta de pagamento. A fatura não chegou da operadora, ninguém inseriu no RP para pagamento, não foi paga porque ela não chegou, só que não existia um processo que controlava isso. Então, todos os usuários corporativos ficaram sem telefonia móvel naquele dia. E garantir que as faturas cheguem à empresa a tempo. Existe o risco da operadora não mandar a fatura na data correta ou mandar com atraso. Enfim, tem que existir um processo para que se a operadora deve mandar a fatura todo dia 15, se não chegou, o processo é startado e alguém vai entrar em contato com a operadora e falar, eu não recebi, você pode mandar e me dar um prazo maior para pagar. Assim, você não coloca o teu processo de pagamento em risco. Porque se a tua área financeira precisa de 10 dias para seguir o fluxo de pagamento, se a operadora te manda a fatura 2 dias antes, vai atrasar. E se você não tiver um processo de controle, vai gerar multas, juros e, quem sabe, até interrupção do serviço. Então, esse segundo ponto é um ponto que ajuda muito os processos ajudam muito nessa gestão. Terceiro ponto, suporte aos usuários. Primeiro item, não existe um bom suporte aos usuários corporativos de smartphones, tablets e serviços de telecom sem processo. Não tem como você estabelecer um serviço de suporte ao usuário sem um bom script, onde ele vai, quando alguém ligar e falar, eu estou com a minha linha parou de funcionar. Então, ele tem que ter um script que tenha lá, pergunte se ele parou de funcionar só voz ou voz e dados parou tudo. E aí ele segue fluxos, ou seja, processos que vão levar para a solução. Essa solução pode chegar até ao ponto de falar com a operadora e checar por que aquela linha está com falta de disponibilidade no momento. Ou, eventualmente, tomar algumas ações onde o usuário pode, sem querer, colocar em modo avião e suspender todos os serviços. É muito comum que os usuários também não tenham o conhecimento amplo de mobilidade e cometam alguns equívocos. Mas, se não houver processo, o time de suporte vai ficar em tentativa e erro, e isso pode demorar horas, e a insatisfação do usuário vai ser altíssima. Essa talvez seja uma das áreas que mais dependa de bons processos. Porque, o exemplo que eu acabei de dar, porque é muito delicada. Quando o usuário tem um problema num smartphone, num tablet, ele está usando isso, ele está dependendo disso. E esse usuário, ele vem do topo da pirâmide para baixo. Então, é o presidente, é a diretoria, é a gerência. E se ele está abrindo um chamado naquele momento, é porque ele depende daquele equipamento para fazer o seu trabalho. E eles usam mais, hoje em dia, os smartphones e tablets do que o próprio computador. Então, um bom processo ajuda a melhorar a eficiência. E se melhorar a eficiência, a resolução rápida, enfim, satisfação do usuário melhor. Em geral, são criados fluxos enormes para resolver problemas no dispositivo que envolvam ou o software de MDM, ou o serviço da operadora, ou a cobertura, que também é serviço da operadora, ou integração com o e-mail, ou aplicativos que estejam lá, enfim, qualquer coisa do dispositivo. Ou simplesmente ajudar o usuário a utilizar alguma coisa que ele não tenha conhecimento. Mas se não houver processo, primeiro,
você só vai ter um bom suporte se você tiver pessoas muito boas no suporte. Então, se a pessoa é muito boa, se ela conhece, é impossível você ter alguém no suporte que conheça 100% dos problemas, dos incidentes que são abertos. Com o processo, você consegue criar fluxos e scripts que levam o nível de todo o time ao mesmo patamar mínimo. Ou seja, se ele seguir o processo, os fluxos e os scripts, ele vai ter um atendimento mínimo de qualidade. E aí, eventualmente, ele pode chegar em algum tipo de chamado que nunca foi aberto, que vai retroalimentar a base de conhecimento, a base de processos e scripts. Mas essa, sim, é uma das áreas mais importantes para estabelecer processos em projetos de mobilidade e gestão de gastos telecom. Outro ponto, solicitação de serviços juntos às operadoras. A gestão de relacionamento com as operadoras é uma das tarefas mais difíceis de um projeto de EMM. E é mesmo. A operadora é uma empresa muito grande, muito complexa. Ela atende empresas de todos os tamanhos, de todos os perfis, com diversos serviços. Então, se você não sabe como a operadora funciona, você não vai conseguir desenhar bons processos para falar com a operadora, para se relacionar com a operadora e para extrair bons serviços da operadora. Por exemplo, somente bons processos ajudarão a gerenciar e garantir os prazos da operadora e que eles cumpram esses prazos. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você conhece como a operadora funciona, você consegue desenhar bons processos. E você vai fazer umas coisas que são muito óbvias e muito simples, mas que 95% das empresas não fazem quando solicitam algum serviço para a operadora. Simplesmente as empresas vão até a operadora, abrem um chamado com a operadora e esquecem. E esperam até que alguém interno reclame para voltar a falar com a operadora. A operadora geralmente tem SLAs, níveis de serviço, tempos máximos de resposta para cada tipo de chamado. Se o teu processo for bem desenhado, quando você solicita um novo celular para a operadora, por exemplo, você vai saber que ela tem um prazo de X horas para te responder ou X dias. Então, você vai ter no teu processo que você vai fazer um follow-up com a operadora depois desse período para checar se o dispositivo já foi encaminhado para a sua empresa. Depois você vai checar se ele não chegou, você volta para entender onde está. Você vai acompanhando todo o processo da operadora e o teu processo te ajuda, já que você entende, te ajuda a seguir o processo da operadora para garantir que você receba no menor prazo possível. Quando você tem processo, o que acontece? Abre-se um chamado com a operadora e fica-se rezando para que a operadora cumpra o seu SLA 100% à risca. E, na prática, a gente sabe que isso pode não acontecer. Então, você não pode deixar com que o teu usuário, que está dependendo daquela linha ou daquele dispositivo, ele fale, você me deu prazo de quinta-feira, hoje é sexta e eu não recebi. E só aí é que o seu time de relacionamento com a operadora, o Service Desk, vai entrar com a operadora para entender o que aconteceu. Então, a satisfação do usuário já foi por água abaixo. Você já provou que você está prestando um serviço muito ruim. Então, o grande segredo do sucesso é entender como as operadoras funcionam e como você vai desenhar processos que trabalhem em conjunto com os processos da operadora. E se você não tiver processos, como o último item diz, os seus chamados nunca vão fechar, ou vão demorar uma eternidade para fechar. E aí o mais natural é a empresa reclamar do atendimento da operadora, mas existe sim uma parcela de culpa da empresa que não possui processos maduros, bem definidos e integrados, ou pelo menos trabalhando em conjunto com os processos da operadora, e o que acontece é que toda empresa coloca a culpa 100% na operadora, mas as empresas têm uma parcela de culpa se elas não tiverem bons processos e processos bem desenhados. O quinto é no provisionamento. Sempre que, falando novamente aqui de telefonia móvel, sempre que a gente fala de provisionamento, a gente tem algumas atividades envolvidas nisso. Então, para provisionar um dispositivo, a gente precisa, no mínimo, do recebimento do dispositivo, e esse dispositivo pode vir pela operadora, pode ser comprado no varejo de um fornecedor qualquer. Então, antes de provisionar o dispositivo, é preciso ter o dispositivo. E você, obviamente, deve ter processos para receber o dispositivo. Você tem um SIM card. Eu não lembro se eu... Deixa eu ver se eu falei. Eu não lembro se eu coloquei aqui. Não. Tem um outro item muito importante que
não destaquei aqui como um item, mas eu acho que talvez merecesse relevância para ter um tópico à parte, um slide à parte, que é a parte de logística. Mas eu vou falar aqui como último item desse slide. Então, o primeiro ponto é, você tem que ter processos para comprar e para receber esse dispositivo para que ele seja provisionado. Quando eu falo provisionado, eu estou falando pegar o dispositivo, preparar o dispositivo e deixar 100% pronto para a utilização. E aí fazer a entrega desse dispositivo. Nesse slide eu coloquei a logística, o processo de logística, ou seja, de entrega ao usuário, como uma parte do provisionamento. Mas quando as empresas são grandes e possuem várias filiais, pode se tratar como um tópico separado, como um próximo passo do provisionamento. Se você pegou o dispositivo da operadora, você pode receber o SIM card junto, ou não necessariamente. Às vezes a operadora manda os dispositivos, que eles têm um processo para entrega de dispositivos, e eles têm outro processo para entrega do SIM card. Então é natural você receber o dispositivo e 2 dias depois o SIM card. Sem dispositivo, sem SIM card, não tem como provisionar o aparelho, porque você não consegue finalizar o processo. O terceiro ponto é que aplicativos a sua empresa vai disponibilizar nesse smartphone, nesse tablet, para o teu usuário corporativo. E aí a gente pode falar de lojas de aplicativos privados, que eu acho que a gente tem um outro webinar sobre esse assunto. Se alguém tiver interesse, depois pode nos enviar um e-mail que a gente avisa quando tiver o webinar específico sobre gestão de aplicativos móveis, que hoje nos permitem definir lista de aplicativos permitidos, que eles chamam de whitelist, ou seja, a empresa cria uma App Store privada, quem usa iPhone, o Android, o BlackBerry tem essas lojas dos fabricantes, mas na prática o que acontece é que se cria uma loja só da empresa. E a empresa coloca ali só os aplicativos que ela permite que sejam instalados em seus dispositivos corporativos. Então, quando vai ser provisionado, cada grupo ou cada perfil de usuário tem alguns aplicativos que são permitidos. A diretoria tem alguns, gerência tem outros, coordenação e assim por diante. Então, uma parte do provisionamento é instalar esses aplicativos. Em geral, as empresas mais maduras já possuem um módulo de gestão de aplicativos e eles são instalados via o módulo do MDM ou uma solução de gestão de aplicativos específica. Isso traz uma série de vantagens. O aplicativo não expira a chave o certificado desse aplicativo, então não tem que reinstalar depois de um ano. Você consegue fazer a instalação via o software de MDM, o MAM, então o usuário não precisa seguir passos e clicar para instalar, ele é instalado automaticamente. A atualização desses aplicativos é de forma transparente para o usuário, tem uma série de benefícios. O outro item contempla as políticas de TI. Com o software de MDM, é possível instalar uma série de políticas de TI. O que são essas políticas? São políticas como a política de uso de senha, onde força o usuário a cadastrar uma senha pessoal para proteger o conteúdo corporativo. São políticas que impedem o usuário de acessar algum tipo de software, por exemplo, ele não consegue instalar um Facebook, por exemplo, se a empresa não quiser. São políticas que restringem o uso de algum conteúdo ou de acesso a algum ambiente da empresa. Desculpa. São políticas que já autoconfiguram a VPN para acesso corporativo e assim por diante. Então, essas políticas também são instaladas no momento do provisionamento. Existem processos para isso. E, por último, o processo logístico para a entrega do equipamento já provisionado ou aprovisionado, os dois termos são corretos, para o usuário final. Esse processo logístico, no Brasil, é extremamente complexo. Nas reuniões que a gente tem com os nossos sócios da GEMA, para projetos globais, eu já tentei explicar quão complexo é umas 10 vezes e eles não conseguem entender, porque fora do Brasil é algo tão trivial, tão simples, que eles não conseguem entender por que no Brasil você precisa ter uma nota fiscal mercantil para poder enviar um dispositivo do ponto A para o ponto B. Por que esse processo tem que mudar se o dispositivo veio da operadora em modelo de comodato ou se ele foi comprado no varejo de um distribuidor? Por que cada estado tem regimes diferentes? E se você mandar sem nada disso, vai passar pela Receita, eles vão reter seu equipamento, você vai ter que pagar uma multa e vai demorar uns 3 meses para desembaraçar esse equipamento e poder recuperar esse equipamento.
Então, realmente, o processo logístico no Brasil é extremamente complexo e as empresas enviam equipamentos de um lado para outro sem ter nota fiscal mercantil, sem entender o processo. Se ela é contribuinte do ICMS, é um processo, ela não é outro. É realmente muito complexo. Para estruturar isso na nave, para vocês terem uma ideia, a gente demorou quase 8 meses para desenhar todos os processos possíveis para atender os diversos tipos de clientes que a gente tem num processo logístico para entrega e recebimento de dispositivos. E esses processos contemplam, inclusive, quando a gente trabalha o que a gente chama de a logística de reparos. Ou seja, o usuário fica lá no Nordeste, a matriz fica aqui em São Paulo, ele quebrou o dispositivo ou ele não consegue mais acessar, então tem um processo reverso para trazer esse dispositivo até uma assistência técnica autorizada, reparar esse dispositivo, enquanto entrega-se um do backup para ele continuar usando, e depois voltar esse dispositivo reparado para o backup, ou então fazer a troca e devolvê-lo para o usuário que era o proprietário desse dispositivo. Também tem as questões de meio ambiente. Hoje em dia, existem leis que aplicam multas quando as empresas não colocam ou dispensam um dispositivo de tecnologia, de mobilidade, no meio adequado. Então, é como pilha, você não pode jogar no lixo comum, porque isso traz uma multa para a empresa. Tem uma lei que foi aprovada e entrou em vigor esse ano, se não me engano. Então, existe todo o processo reverso, onde a gente faz isso para os nossos clientes. Quando eles querem se livrar de algum dispositivo móvel, nós temos um processo reverso para recolher esse dispositivo e, através de parcerias com empresas que têm serviços ambientais, nós disponibilizamos num local adequado. Em geral, isso vai para ações sociais, como o Instituto Vivo e outros parceiros que a gente tem aqui para pegar e reparar, de 10 dispositivos faz um e entrega para alguma ONG, alguma entidade social para que ajude pessoas carentes a terem acesso a esse tipo de dispositivo. Então, por fim, no provisionamento, algumas empresas não possuem processo de provisionamento e recebem um smartphone ou tablet e entregam diretamente para o usuário e falam, se vira, eles falam, se vira e tira da caixa, instala você mesmo. Parece ser uma coisa besta, mas nós já temos o caso de um cliente que recebeu, acho que uns 30 tablets e a operadora mandou o tablet para ele e mandou o SIM card. O problema é que o SIM card ele era o micro SIM card e o tablet usava o nano SIM card. Ou seja, o SIM card era maior do que o espaço que tinha no tablet. O que os usuários fizeram? 10 deles tentaram forçar a entrada do SIM card num buraco menor e danificaram o equipamento. O conserto do tablet era 95% do preço de um tablet novo. Então, esse processo custou caríssimo, porque eles não tinham um processo logístico, um processo de provisionamento. Concluindo, então, para respeitar a meia hora que a gente programou para esse webinar. Primeiro ponto, os processos bem definidos garantem o sucesso de um projeto de MDM ou de TEN. O que nós recomendamos fazer? Primeiro, mapeie e conheça seus processos. Quando alguém falar, nós não temos processo, isso é uma falta de conhecimento, porque os processos existem, eles só não são conhecidos, porque as pessoas fazem atividades de uma forma ou de outra. Ele só não é claro, ele não é conhecido, e elas fazem do jeito que aprenderam a fazer, do jeito que acharam melhor. Nunca houve uma análise nesse tipo de processo. Então, a partir do momento que você mapeia, você analisa, você vai encontrar uma série de melhorias possíveis nesse projeto, nesse processo. Desculpa. Segundo ponto, avalie e implemente melhorias, que eu acabei de falar. E o terceiro, monitore. A maioria das empresas não tem processo, não trabalham com processo, ou elas vão até aqui, os dois itens iniciais. O terceiro é o grande desafio. Nós, na Navita, por exemplo, nós temos auditores de processos. Auditor no nosso Service Desk, que audita os processos. Nosso Service Desk é um pouco mais complexo, porque ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias na semana, com PAs atendendo em português, inglês e espanhol. Nós fazemos tanto do MDM como do TEN. Então, nós somos algumas empresas terceirizam totalmente a gestão da mobilidade da Telecom conosco. Nós que solicitamos linhas, cancelamos linhas, toda a interação com a operadora, nós que fazemos. Qualquer problema que eles tenham no dispositivo, no serviço, eles falam conosco. Até casos onde empresas desenvolveram os aplicativos móveis, mas quem dá o suporte de primeiro nível é o nosso Service Desk. Então, o nosso Service Desk é a parte mais complexa mesmo e a parte onde a gente sempre investe em processos e ainda tem muita coisa para se melhorar. Inventário, backup.
logística e suporte são disciplinas que se repetem tanto em MDM como em TEN. Então, não faz sentido você ter duas frentes, duas unidades internas da empresa, uma tocando MDM, uma tocando TEN, ou dois fornecedores, um fornecendo MDM, um fornecendo TEN. Porque, como você vai fazer? Você vai ter dois inventários distintos, você vai ter dois backups distintos, vai ter dois processos logísticos distintos, e o suporte. Como você vai do suporte aos projetos de gasto de telecom e o suporte a usuários de um smartphone e tablet para a gestão da mobilidade corporativa. Então, nós temos pregado muito no mercado já há alguns anos o conceito do EMM. E é isso que as empresas têm que fazer, seja internamente, seja com uma empresa como a Navita, mas vocês têm que centralizar isso, porque os ganhos são enormes. São dois projetos relativamente pequenos, não faz sentido você ter dois fornecedores. E, por fim, a conclusão é o sucesso de um projeto de MM, ele se dá se você tiver bons softwares, bons serviços e bons processos. Não adianta ter um, não adianta ter dois, você tem que ter os três. Então, é um pouco disso que a gente queria compartilhar com todos vocês hoje. E se alguém tiver alguma pergunta ou alguma colocação, alguma coisa para contribuir, por favor, use o chat aqui. Nós temos mais alguns minutos para fazer alguma discussão. Mas esse é o grande recado, pessoal. Independente de como vocês vão fazer um projeto de mobilidade ou de gasto de telecom, se atentem a processos, porque ninguém faz isso. E esse é um ponto decisivo entre o sucesso e o fracasso de um projeto desse tipo. Alguém tem alguma contribuição ou algum questionamento? Se não tiverem, se tiver, a gente tem mais um minuto aqui para esperar algum questionamento, mas se não tiverem, queria agradecer a participação de todos e caso vocês tenham queiram falar um pouquinho mais sobre a Navita, aqui tem alguns dos números para vocês entenderem qual é a nossa experiência nisso. Hoje nós gerenciamos mais de 600 mil recursos de mobilidade e telecom, nós gerenciamos mais de 200 milhões em gastos de telecom, nós temos um subsidiário que trabalha 24 horas por dia, falando 3 idiomas, clientes em vários países, toda uma área de treinamento e consultoria, reconhecimento de mercado, tanto pelo Gartner como com o Vendor, como a Frost Sullivan, que nos escolheu líder desse mercado de mobilidade corporativa. Nós também temos parcerias com todos os fabricantes, praticamente todos os fabricantes de smartphones e tablets, e todas as operadoras, não só no Brasil, mas na América Latina. E nós somos um dos sócios da GEMA, que é o nosso braço para serviços projetos globais. Então, fica aqui o meu contato, se alguém quiser falar um pouco mais sobre o assunto, comigo ou com alguém da Navita, estamos à total disposição. Obrigado a todos e tenham um bom dia.